Há 3 anos, trabalho como guarda de segurança em um cemitério na província de Mendoza, na Argentina. Meu nome é Aurélio e preciso admitir que o lugar onde trabalho é realmente bonito do ponto de vista arquitetônico. Sei que pode soar estranho, mas as tumbas têm desenhos bastante chamativos, como se cada mausoléu fosse uma pequena catedral gótica. Cada lápide e adorno mantém a mesma estética e o mesmo estilo do local. Infelizmente, nem tudo é perfeito. O problema é que, por causa da beleza do lugar e dos materiais de valor, como mármore e granito, alguns bandidos se dedicam a roubá-los durante a noite para vender. Por isso, as famílias pagam um pouco mais para ter boa segurança. Em vez de trabalhar sozinho, tenho 2 colegas mais velhos, bastante sérios e maduros, com quem faço rondas constantes para afastar qualquer oportunista que pense em roubar dos mortos. No começo estava bastante assustado, mas com o tempo fui me sentindo mais tranquilo. Me convenci de que esses rumores sobre cemitérios cheios de fantasmas eram só isso, mitos. Não sabia o quanto estava enganado. Era final de abril do ano passado. Eu estava caminhando por um dos longos caminhos do cemitério, com mausoléus de 2 ou 3 metros de altura dos 2 lados. Cada um tinha uns 5 ou 6 metros de fundo. E olhando para frente, iluminando com minha lanterna os cantos e qualquer lugar onde alguém pudesse se esconder. A noite estava fria e silenciosa. Só escutava o vento soprando entre as paredes dos mausoléus quando, de repente, um barulho seco quebrou o silêncio daquele lugar. Fiquei quieto no mesmo instante e apaguei a lanterna, prestando atenção para descobrir de onde veio aquele som. Havia bastante luz da lua, então não precisava da lanterna para enxergar bem a vários metros de distância. Não consegui ver nenhum movimento, mas novamente um barulho pequeno e seco chamou minha atenção. Olhei para a esquerda na hora e percebi que o barulho vinha de um mausoléu alto a uns 10 metros na minha frente. Caminhei devagar com o rádio na mão, pronto para pedir ajuda aos meus colegas ou chamar a polícia se fosse preciso. Estava muito tenso porque já havia enfrentado esses ladrões antes e, embora não costumassem andar armados, podiam ficar bem agressivos. Parei na frente do mausoléu com um nó na garganta e tentei olhar dentro através da grade de ferro preto que bloqueava a entrada. Mas era impossível. O teto fazia sombra e a luz da lua não iluminava nada lá dentro. Escutei novamente um barulho baixo e imaginei que quem quer que estivesse ali não tinha me visto. Peguei minha lanterna e me encorajei. "O que você está fazendo aqui? Pare aí!" Meu grito deve ter ecoado pelo cemitério inteiro, porque gritei com toda a força. Foi como se explodisse. Como se com esse grito eu liberasse todo o medo e a tensão que me sufocavam. Qualquer pessoa desatenta teria levado um susto ao me ouvir e ver uma luz amarela a iluminando de repente. Mas aquela coisa alta e escura, parada lá no fundo do mausoléu, com a cabeça baixa e a testa encostada numa laje de mármore, nem sequer olhou para mim naquele momento. Antes disso, deu mais uma batida na laje com a testa, enquanto eu ficava olhando boquiaberto, em pânico total, sem conseguir responder ao chamado dos meus colegas que perguntavam o que tinha acontecido, que me ouviram gritar de longe. Cada parte do meu corpo me dizia que o que estava na minha frente não era uma pessoa. Fiquei paralisado enquanto aquela coisa se virava devagar para mim. A lanterna tremia nas minhas mãos, enquanto a figura dava passos lentos em direção à saída e agarrava a grade com força, com umas mãos pálidas e ressecadas, como se fosse um prisioneiro dentro daquele mausoléu. Olhou direto para mim. Eu não conseguia focar direito e só consegui ver bem suas mãos. Aquela coisa me fez perder totalmente o controle. Senti as pernas derretendo e os braços ficando duros de tanto medo. E de repente falou: "Abra." A voz daquele ser é difícil de descrever. Era áspera, funda, como se falasse com o estômago em vez da garganta. Não sei explicar direito, mas sei o que senti. O terror mais profundo e intenso que já tive na vida.
Deixei cair tudo que estava nas minhas mãos, lanterna e rádio, e corri desesperadamente até chegar à entrada principal do cemitério. Lá estava um dos meus colegas que veio até mim e falou comigo, mas eu continuava em pânico. Durante a hora seguinte, fiquei tremendo de medo dentro da guarita e até vomitei quando ninguém estava vendo. Quando finalmente consegui me acalmar, meus 2 colegas estavam ali e voltaram a perguntar o que tinha acontecido. Mal consegui explicar o que vi sem ter outro ataque de pânico. Eles se entreolharam preocupados e foram juntos naquela direção. Cada minuto esperando eles voltarem foi tenso, olhando a escuridão ao redor, com medo de que em qualquer canto, atrás de qualquer tumba, estivesse aquela coisa me observando de novo. Depois de 15 minutos me ligaram. Ei, Aurélio, aqui não tem nada. Senti o coração afundar, não por medo de não acreditarem em mim, mas porque pensei que aquela coisa tinha conseguido sair. Me encostei na parede da guarita e fiquei olhando a porta nervoso, ouvindo meus colegas dizerem que não iam contar nada para o chefe, que eu não me preocupasse. Quando um deles voltou com meu rádio e minha lanterna, tive que voltar ao trabalho. Continuei caminhando pelo cemitério sem vontade, mas evitando a todo custo o lugar onde vi aquela coisa. Prendia a respiração toda vez que passava perto de um mausoléu e ficava apavorado só de pensar em iluminar o interior daquelas criptas fundas e ver aquele ser lá dentro. Queria me convencer de que tudo estava resolvido, que não ia acontecer mais nada. Mas quando escutei um barulho baixo, vários metros atrás de mim, voltei a correr como louco até chegar ao portão oriental onde ficava meu posto. Não saí de lá até amanhecer. Sem dúvida, a noite mais longa que passei nesse trabalho. No dia seguinte, pela manhã, falei sobre o assunto com minha namorada, que conheci há uns 2 anos e sempre me apoia. Ela me convenceu de que podia ter sido uma pegadinha bem planejada pelos meus colegas. Eles nunca tinham se comportado assim antes. Eram homens sérios, então me custou acreditar que fossem capazes. Mas depois de perguntar, confessaram que o segundo barulho que escutei realmente tinha sido um deles. Fiquei irritado com eles, mas ao mesmo tempo me senti muito aliviado. Então perguntei como conseguiram colocar alguém dentro de um mausoléu. Qual dos 2 tinha sido? Aí os 2 ficaram em silêncio antes de responder bem sérios. Aurélio, nós não fizemos isso. Me irritei bastante e insisti para que dissessem que, se já tinham confessado o resto, podiam me dizer que tudo tinha sido ideia deles e parar com a brincadeira. Mas não. Os 2 juraram pelas filhas e netos que aquilo não foi planejado por eles, que quando chegaram, encontraram meu rádio e minha lanterna jogados no chão no meio de vários mausoléus vazios. Verificaram todos, mas não viram nada estranho. Então acharam que eu tinha imaginado, que me sugestionei, que depois de 3 anos, finalmente minha imaginação tinha me traído. Contei a história de novo, e desta vez pareceram convencidos de que vivia algo real, mas não sabiam explicar o que exatamente. Me aconselharam a evitar aquele lugar por um tempo, para meu próprio bem, e nunca vou esquecer o que um deles me disse. Não passa por lá. Vai que alguma coisa que está rondando o lugar resolve se interessar por você. Essas coisas às vezes acontecem neste trabalho. Naquela noite trabalhei normalmente, ouvindo barulhos baixos e distantes no mármore, especificamente naquele mausoléu que eu conseguia ver de longe da minha guarita. Passou uma semana e, nesse cemitério, estão enterrados minha avó e alguns tios que eu gostava muito quando eram vivos. No meu dia de folga, pedi para minha namorada me acompanhar para visitá-los, e, embora sem vontade, ela veio comigo. Reclamava que eu não precisava ir de dia ao cemitério, se já passava todas as noites lá. Mas logo entendeu minhas verdadeiras intenções. Em vez de ir à tumba da minha avó, pegamos um caminho diferente rumo ao mausoléu que estava me causando tanto medo nas últimas noites. Chegamos lá e com minha lanterna iluminei o interior. Estava vazio, sem flores, sem vasos, sem velas acesas.
As placas estavam cheias de poeira e o interior estava bem sujo. Só túmulos de mármore e pedra, exceto por algo num canto escondido na escuridão. Um monte de ossos amarelados bem pequenos. Minha namorada deve ter sentido algo muito ruim, porque recuou na hora e me disse para entrar em contato com a administração e pedir para limparem aquele túmulo o mais rápido possível. Perguntei por que ela ficou tão nervosa, mas não me deu detalhes até sairmos do cemitério. Disse que muito provavelmente aqueles ossos no canto, mesmo sendo pequenos e poucos, eram de uma pessoa. Escutei o que ela disse e avisei a administração sobre aquilo. Não sei o que fizeram depois, mas quando voltei a passar 2 dias depois, as batidinhas baixas nas lajes tinham parado e os ossos tinham sumido. O mausoléu estava limpo. Não faço ideia de como aqueles ossos amarelados chegaram ao interior daquele mausoléu sem quebrar a grade, mas com certeza algo estava ligado a eles. Alguma pessoa, com boas ou más intenções, os colocou lá para se livrar deles. Desde então, sempre que passo por aquele mausoléu durante as rondas, me lembro daquela noite e sinto um arrepio na espinha. O trabalho continuou normal, mas essa experiência me marcou para sempre. Hoje sei que existem coisas que nossa mente racional não consegue explicar e que às vezes é melhor deixar certas portas fechadas. Há gerações minha família trabalha cuidando de cemitérios. Meu avô começou, depois meu pai continuou e agora eu, Laura, mantenho essa tradição. Nossa especialidade é a restauração de tumbas e lápides, um trabalho que muita gente nem sabe que existe. Enquanto a maioria só conhece os coveiros e zeladores, nós somos responsáveis por manter o mármore, granito e placas em perfeito estado, principalmente em locais com valor histórico. As famílias nos procuram quando querem uma limpeza profissional da tumba de algum ente querido, ou os próprios cemitérios nos contratam para recuperar setores abandonados. Como somos os únicos da região que fazem esse serviço, o trabalho não falta e vai relativamente bem para mim. Porém, às vezes, me deparo com situações estranhas e desagradáveis, porque existem algumas tumbas que são pesadas. Deixo claro que meu trabalho não tem a intenção de incomodar o descanso dos mortos. Tudo o que faço tem finalidade estética, para que os cemitérios fiquem bonitos e as tumbas tenham melhor aparência. Mesmo assim, há espíritos que se opõem completamente a essa atividade. Não me perguntem como, mas eles fazem questão de demonstrar isso. Costumo escutar sons, batidas sem explicação perto da tumba, sussurros. Como trabalho sozinha na maior parte do tempo, ouvir uma voz perto de mim já é sinal de que algo está acontecendo. Também começam a aparecer muitas baratas e moscas, e sei que pode parecer normal em um lugar assim, mas a diferença é nítida quando há algo mais atraindo esses insetos para me incomodar. No começo, essas situações me deixavam muito nervosa e meu pai tinha que assumir o trabalho. Mas aos poucos perdi o medo e ele me explicou que muitas vezes ajudava a conversar um pouco com o defunto. Eu não entendia até que um dia ele me levou para uma tumba bem pesada onde até senti puxarem meu cabelo. Durante toda aquela hora em que ele esteve polindo e restaurando as partes quebradas daquela tumba de pedra, conversava com a defunta, dizendo que tudo estava bem, que sua família havia pagado para deixar sua tumba bonita, que não havia nada de mal no que estávamos fazendo e que ela não precisava se preocupar. Depois, começou a falar sobre seus netos e filhos, contando novidades, e eu fiquei impressionada ao ver como o ambiente ficou tranquilo durante as horas que passamos lá. Comecei a usar a mesma estratégia e às vezes funciona melhor ou pior, mas sem dúvida ajuda, exceto em uma ocasião. Sem dúvida o trabalho mais complicado que já enfrentei.
Não direi seu nome por razões óbvias, mas o chamarei de Sr. Mendes. Acontece que o Sr. Mendes não estava enterrado em uma tumba comum, mas sua família tinha dinheiro suficiente para pagar seu mausoléu. Era um bastante bonito em um cemitério grande. A família não queria ser pessimista, mas a avó já tinha 97 anos. A natureza, cedo ou tarde, faz suas coisas, e às vezes é preciso estar preparado. Queriam que o mausoléu estivesse em excelentes condições, caso tivesse que recebê-la. Me explicaram que por enquanto lá dentro só estava seu defunto marido, o Sr. Mendes. Aceitei o trabalho, me deram as chaves e fui diretamente ao cemitério. Já eram 2 horas da tarde quando saí. Pensei que, sendo uma tumba tão grande, era melhor começar logo. O trajeto até lá durou cerca de 1 hora, então cheguei por volta das 3h30. O mausoléu estava no final de uma trilha empedrada muito bonita, com tumbas lindas, e tinha uma arquitetura chamativa com colunas e arcos que pareciam gregos ou romanos. Não sou especialista em arquitetura, mas sei reconhecer que era um edifício lindo, pelo menos em estrutura. Quando me aproximei, comecei a notar os sinais de descuido mais evidentes. Grama murcha e muito mato ao redor. A madeira da porta sem brilho e musgo se acumulando entre as pedras. Quanto tempo fazia que não limpavam aquele lugar? Estava subentendido que eu também faria trabalho de jardinagem e manutenção do exterior, mas nem imaginava encontrar tudo tão deteriorado, já que cabia ao cemitério fazer manutenção básica. Voltei ao escritório de administração e só obtive respostas vagas. Não souberam me explicar por que os encarregados de jardinagem e limpeza sempre evitavam esse lugar. Logo descobri por quê. Voltei a percorrer aquela trilha com todos os meus materiais de trabalho, vassouras, produtos de limpeza, sacos de lixo. Abri a porta do mausoléu usando máscara e Deus sabe que não foi de propósito nem quis ser dramática. Era pleno julho, às 4 horas da tarde, e fazia calor. Mas assim que consegui que essas dobradiças enferrujadas se abrissem, senti que me atingiu uma corrente de ar gelado que me tirou o fôlego e me fez cambalear. Me recompus rapidamente, embora não entendesse por que fazia tanto frio lá dentro. Tentei acender a luz, porque, em teoria, o mausoléu estava conectado à rede elétrica do cemitério, mas não me surpreendeu que não funcionasse. Mais uma coisa para reclamar da administração. Mas me resignei a fazer isso no dia seguinte. Peguei meu celular e acendi a lanterna, já que as lanternas que trouxe não eram suficientes para iluminar tudo. E aquilo era terrível. Poeira e teias de aranha como jamais havia visto na vida. O mausoléu media uns 15 metros de profundidade e uns 9 metros de largura. Tinha até bancos de pedra para que os visitantes se sentassem e vasos para flores. Mas dizer que as coisas estavam em estado péssimo seria dizer pouco. Os vasos estavam quebrados no chão e as luzes do teto estavam arrancadas e pendiam com dificuldade de um cabo. Isso explicava a falta de luz. Ao fundo, conseguia distinguir o que suponho que alguma vez foram flores. E no centro do mausoléu havia um nicho de mármore. Levei bastante tempo para abrir caminho entre todas as teias de aranha, atenta para que nada me picasse, e confirmei a identidade do único habitante daquele mausoléu. Fernando Mendes, querido marido, pai e irmão. A placa de bronze e prata tinha uma gravação bastante bonita, embora o epitáfio fosse breve e sem sentimento. A foto, por outro lado, mostrava de certa forma o caráter do meu cliente. Frio, sério, sem expressão. Coloquei minha mão sobre a placa de mármore e, de repente, senti o que só posso descrever como um choque elétrico, desde os calcanhares até a base do pescoço, como se tivessem encostado um fio elétrico nas minhas costas. Tirei a mão da placa de mármore e me virei rapidamente para a entrada do mausoléu. Escondido atrás da porta, mostrando só a cabeça e a mão, vi uma figura indefinida me observando, embora estivesse contra a luz e não conseguisse distinguir quem era.
Cumprimentei em voz alta, pensando que talvez fosse um funcionário ou visitante. Mas quando saí, não havia ninguém. Naquele momento suspirei e só pedi a Deus que este não fosse um desses trabalhos pesados. Terminei de abrir as portas para que entrasse toda a luz solar possível. E como me restava pouco tempo, comecei a limpar a poeira e recolher os vasos quebrados. Coloquei tudo nos sacos e quando terminei, já eram 6 horas da tarde. Um guarda me gritou, sem se aproximar do mausoléu, que estavam liberando os visitantes. Fechei o mausoléu com dificuldade e fui para casa. Voltei bem cedo pela manhã com lanternas extras para iluminar melhor o lugar e avisei a família que teriam que contratar um eletricista. Estava decidida a deixar aquele lugar impecável, já que me haviam pagado bem. Até levei óleo para que abrir e fechar as portas não fosse tão difícil. É engraçado, mas o primeiro mau sinal daquele longo e difícil dia foi que, mesmo com óleo, as dobradiças das portas resistiram. Até diria que se opuseram mais que no dia anterior. Para meu horror, alguém ou algo havia coberto de poeira e terra o chão daquele lugar, exatamente como o encontrei um dia antes. Senti o coração disparar e assenti devagar, aceitando que esse trabalho seria mais complicado do que deveria. Mesmo assim, ainda tinha uma solução. Comecei a falar com o Sr. Mendes, como meu pai me ensinou. Disse que queria limpar seu mausoléu porque sua família queria voltar a visitá-lo, que eu era apenas uma convidada. Enquanto voltava a limpar a bagunça e começava a identificar os lugares mais deteriorados. Pensei que ele estava sendo receptivo, porque por umas 2 horas não tive problema algum. Mas quando saí para pegar o equipamento de pressão, vi uma sombra se mover no interior e meu instinto me fez saber que, apesar do meu tom amável e boas intenções, não estava sendo bem-vinda. As dobradiças das portas chiaram e um sussurro profundo e áspero ecoou por aquele longo mausoléu. Não vou mentir, não entendi o que disse, mas sei que não foram palavras amáveis. Me questionei bastante se deveria continuar com aquele trabalho, mas já estava lá e pelo menos faria todo o trabalho de jardinagem possível. Comecei a cortar a grama, reguei, tirei as ervas daninhas e fiz tudo necessário para recuperar o jardim, enquanto ignorava os sussurros e batidas vindas do interior do mausoléu. Agradeci que não tivesse janela alguma, porque tenho certeza de que teria visto mais de uma vez alguém me observando de dentro. O ambiente estava tenso, percebia isso a cada passo. Algo dentro de mim confirmava essa sensação. Por volta das 4 horas da tarde, estava terminando. Levei sementes de flores silvestres e, depois de espalhá-las, tentei entrar no mausoléu para buscar as 2 lanternas de camping que havia levado. Mas quando as peguei, senti as portas tremerem com força, como se fossem se fechar. Me mantive firme e fingi não ter medo, embora minhas pernas tremessem de terror. Foi como caminhar em um pesadelo. Cada passo até a saída parecia carregar muitos quilos de areia nas costas e sentia que me faltava ar. Assim que desci os degraus da trilha de pedra que levava ao mausoléu, senti a porta se bater com força atrás de mim e as lanternas estavam queimadas, como se uma descarga elétrica tivesse destruído cada pequena lâmpada. Não sei como consegui me controlar para não chorar. Peguei todo o meu equipamento e saí daquele lugar horrível, entendendo muito tarde um detalhe importante. Esse lugar tinha anos de abandono. Na manhã seguinte, liguei para meu contato da família, um filho do Sr. Mendes, que chamarei de Ernesto. Era um homem maduro, 20 anos mais velho que eu, sério e bastante reservado. Temia que não acreditasse em mim, mas assim que tentei explicar a situação, ele adivinhou na hora por que estava ligando. Ele não deixou você limpar, não é mesmo? Fiquei meio sem palavras por um momento e perguntei se podia visitá-lo. Ele disse que podia ir lá quando quisesse e fui dirigindo direto para sua casa. Me recebeu bem e comecei a explicar por que me era impossível terminar o trabalho. Prometi um reembolso de 70%, já que só consegui fazer jardinagem e manutenção externa.
Mas ele foi muito generoso, disse que não era culpa minha e me contou sobre a família. Não vou entrar em detalhes porque essa já não é minha história e não me cabe contá-la. Mas o Sr. Mendes era perverso, cruel e sem piedade. Muito bom para acumular riqueza, mas terrível para a família. Pelo que parece, sua personalidade ultrapassou a morte e nos últimos 30 anos afastou de forma mesquinha qualquer familiar que visitasse o mausoléu, impedindo limpeza ou manutenção. Acabaram desistindo, embora não soubessem que os funcionários do cemitério também haviam abandonado essa tarefa. Por isso me procuraram, esperando que uma desconhecida não despertasse a raiva do Sr. Mendes. Infelizmente, se enganaram. Me atrevi a sugerir que transferissem seus restos para outro lugar. Embora felizmente o Sr. Ernesto não interpretou mal minha sugestão nem se ofendeu, disse que isso era impossível. O Sr. Mendes estava preso àquele lugar e se o removessem provavelmente voltaria para a casa da família ou perseguiria algum membro. O melhor era deixá-lo ali, em paz e sozinho, como sempre quis ficar. Quanto a eles, procurariam outro lugar para os restos de seus entes queridos quando chegasse o momento. Nos despedimos com sentimento agridoce. Foi o trabalho mais sombrio que já enfrentei e o primeiro do qual desisti. Essa experiência me mostrou que existem forças que vão além da nossa compreensão e que nem sempre conseguimos aplicar nossas técnicas e conhecimentos quando nos deparamos com algo que transcende o mundo físico. Aprendi que há limites que devemos respeitar, mesmo quando nossa intenção é das melhores. Trabalho como vigilante de um cemitério no estado de Chiapas. Sou Erivaldo e prefiro não dizer a localização exata para evitar que esta história traga curiosos que perturbem a paz dos mortos e a minha, é claro. A verdade é que é um trabalho bastante tranquilo e relaxante. Muitas pessoas acreditam que nos cemitérios acontecem muitos eventos sobrenaturais relacionados com os restos das pessoas que aqui descansam. E embora não possa negar que às vezes chegam o que gosto de chamar de espíritos bagunceiros, não é nem de longe algo comum, nem que dure muito tempo. As poucas vezes que aconteceu, almas dos mortos apenas se fazem notar. Costumam se acalmar com o passar dos meses e a atividade paranormal cessa pouco a pouco. É claro, tudo isso eu conto da minha experiência pessoal. No entanto, não posso negar que nos cemitérios acontecem coisas estranhas e aqui é onde entra minha história. Há uns 7 ou 6 anos, um bando de corvos foi tomando lugar no cemitério. Descansam nas árvores dos arredores e nas áreas verdes e, em geral, não fazem nada que incomode. Na verdade, notei que costumam comer as pragas que entram no cemitério, como baratas e até ratos. Sim, são bastante inteligentes e, na verdade, podem caçar. Os visitantes não estão muito contentes com sua presença porque os veem como de má sorte. Mas eu gosto deles e, por sorte, a prefeitura nunca fez nada para afugentá-los. Enquanto fazia minhas rondas pela noite, atento para que ninguém tivesse pulado o muro e estivesse dentro do cemitério, podia vê-los de relance, parados sobre cruzes, lápides e mausoléus, com seus olhos brilhantes fixos em mim. São apenas corvos. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. A primeira vez que os ouvi falar foi uma noite, creio que em dezembro de 2019. Foi antes da pandemia. Disso tenho certeza. Fazia frio naquela noite e eu estava agasalhado com uma jaqueta bastante fina. Então, estava passando um pouco mal. Perto das 2 da manhã, fui continuar minhas rondas pelo lado oeste do cemitério. E os corvos estavam por ali nas proximidades. Escutava seus grasnidos e em um momento, depois que espirrei, ouvi claramente uma voz à minha esquerda. Feliz Natal! Me assustei, presumindo que alguém havia entrado e que, além disso, estava bem ao meu lado. Dei um pulo, iluminei com minha lanterna a tumba ao meu lado. Não havia ninguém, mas notei que sobre a cruz estava parado um corvo que me olhava fixamente.
soltou um grasnido forte e um instante depois, uma voz estridente saiu dele. Feliz Natal. Explicar para vocês o nível do meu susto ao ver e ouvir aquilo é impossível. Fiquei sem chão e creio que nunca na minha vida perdi tanto o controle. Saí correndo, assustado pelo que acabava de presenciar. Corri até chegar na entrada e voltei rapidamente para a guarita, inquieto com o que havia acontecido, enquanto buscava no meu telefone alguma explicação lógica para o que acabava de viver. Bem, depois de uma busca rápida na internet, descobri que os corvos podem aprender a falar, ou melhor, podem aprender a imitar sons, palavras, frases curtas. Isso me fez sentir um pouco mais tranquilo. Talvez esse corvo tivesse ouvido várias pessoas repetir isso. Embora o mais comum é que aprendam a falar em cativeiro. Não era impossível que uns corvos de cemitério aprendessem a falar se ouvissem constantemente os visitantes. Me acalmei e 1 hora depois voltei a sair. Passei em frente a várias tumbas e corvos, mas não ouvi uma única palavra mais. Semanas depois, por volta das 8 da noite, quando começava meu turno, fiquei conversando com o guarda do turno da tarde e contei o que tinha me acontecido. Ele riu porque não sabia que isso podia acontecer. A noite novamente estava fria e eu estava fazendo minha última ronda para tirar qualquer visitante atrasado. Havia neblina e, como sempre, os corvos iam aparecendo pouco a pouco. Mesmo com a lanterna potente, a neblina dificultava a visão. No entanto, naquela tarde, eu senti algo estranho como medo. Estava inquieto e com a sensação profunda de que algo estava para acontecer. Ouvi o bater de asas de uma ave pousando sobre uma das tumbas. Que frio! Novamente um desses corvos estava falando. Me mantive firme para não sair correndo e fiquei olhando para ele detidamente, tentando identificar algum traço que me permitisse saber se, por acaso, esse corvo era o mesmo da última vez. Enquanto isso, ele me devolvia o olhar, girando sua cabeça de vez em quando. Suspirei, entendendo que era só um animal, e como brincadeira respondi: que frio. Comecei a ficar nervoso e segui caminhando pela trilha, tentando ignorar tudo o que aquele corvo grasnava conforme me afastava. Já não restava ninguém no cemitério, e embora tivesse me convencido de que eram apenas animais que tinham aprendido a imitar expressões humanas, eu comecei a me sentir um pouco nervoso quando me tocava fazer rondas. Naquela mesma noite, por volta da 1 da madrugada, saí da guarita e me adentrei por um dos caminhos, vendo entre as tumbas, como sempre, grasnidos e bater de asas à distância. E novamente um corvo falando, mas desta vez sobre um mausoléu. Desculpe, Juliana, disse o corvo. É difícil descrever o quão tenso me deixou esse momento e a ansiedade que senti quando novamente vi o corvo com seus olhos brilhantes fixos sobre mim. Avancei mais rápido e alguns minutos depois, outra vez. Não me deixem, não me deixem. Um corvo sobre uma tumba repetia a mesma súplica. Lembrei do que tinha lido na internet e entendi que aquilo eram palavras que tinham estado ouvindo. De alguém tinham estado aprendendo tudo aquilo. Mas de quem? Quem passava tanto tempo no cemitério como para ensinar aos corvos tantas palavras diferentes? A resposta à minha pergunta chegou poucos dias depois. Eu tinha chegado cedo uma tarde e fiquei na entrada conversando com um companheiro que trabalhava fazendo os gravados. Vou chamá-lo de Paulo. Em um momento, uma família atrasada ia saindo. 2 rapazes jovens acompanhados de uma vovozinha que avançava lentamente com um véu preto. Essa era uma imagem bastante comum e não prestei muita atenção até que ouvi a conversa de passagem. Quer comer alguma coisa, vovó Juliana? O que você quiser. Um dos jovens, presumo que seu neto, tentava animá-la com comida, embora ela não parecesse prestar atenção. Eu, no entanto, fiquei olhando para eles com certo espanto, lembrando com clareza o que tinha escutado os corvos dizerem alguns dias antes. Paulo notou e me perguntou o que me acontecia.
Contei tudo com detalhes, e ele me confirmou que o mausoléu sobre o qual vi aquele corvo que gritava "Desculpe, Juliana", pertencia àquela família, embora o primeiro familiar que enterraram lá dentro foi o marido daquela mulher. Foi muito recente, e por isso a senhora ia todos os dias, embora eu nunca a tivesse visto, porque costumavam ir embora mais cedo. Fiquei sozinho um tempo depois, pensando no que acabava de ouvir. Saí para dar minha ronda como sempre e ouvi os corvos grasnarem à distância. Palavras soltas. Gosto. Feliz Natal. Escuro. Ficou evidente para mim o que acontecia e terminei de confirmar quando ouvi um corvo grasnar sobre o mausoléu. Desculpe, Juliana. Os corvos não eram monstros nem demônios. São apenas animais muito inteligentes que estavam repetindo o que ouviam. Palavras do além que raramente os humanos podemos ouvir. Seus grasnidos repetem com entusiasmo o que os espíritos clamam desde a tumba. Seus lamentos, seus desejos, sentimentos diversos dos que partiram. Pelas tardes e manhãs, os corvos guardam silêncio, certamente porque não escutam as vozes dos mortos. Então entendo que só respondem a essas vozes. Durante a última metade da década, trabalhei aqui e me acostumei a ouvir eles dizerem qualquer quantidade de coisas. Nunca falam de mim, nem se referiram a mim mais que uma vez. Em meados de fevereiro deste ano, estava gelando e novamente cometi o erro de não me agasalhar bem. Passei ao lado de uma tumba bastante recente e um corvo grasnou das proximidades. Agasalhe-se, agasalhe-se. Isso foi muita coincidência e eu não acredito em coincidências. Alguém estava me vendo e o corvo serviu como ponte entre nós dois. Nunca mais esqueci minha jaqueta quando fazia frio. Sem dúvida, são animais bastante inteligentes e misteriosos, capazes de ver, ouvir e sentir coisas que eu não posso. Isso me fez perceber que, ao contrário da calma aparente que se respira em um cemitério durante a noite, existe uma realidade muito diferente. Os corvos me mostraram que este lugar nunca realmente dorme. Há sempre alguém chorando em silêncio, alguém sussurrando palavras que só eles conseguem captar, alguém que continua presente mesmo depois de partir. Hoje, quando faço minha ronda noturna e ouço os corvos repetirem suas palavras estranhas, não sinto mais medo. Sinto uma curiosa gratidão por esses animais que me permitiram descobrir que a morte talvez não seja o fim que sempre imaginei. Eles são as vozes dos que não podem mais falar, os olhos dos que não podem mais ver o mundo dos vivos. E eu, simples vigilante, me tornei testemunha silenciosa dessa comunicação impossível entre dois mundos que sempre pensei serem separados para sempre. Há alguns anos trabalho como jardineiro em um cemitério e posso dizer que é uma profissão mais tranquila do que as pessoas imaginam. Cuido das áreas comuns, mantenho a grama cortada e replanto as flores das calçadas quando os visitantes as levam para colocar nos túmulos de seus entes queridos. No outono, minha principal atividade é juntar as folhas secas com um ancinho. Minha família se mudou para os Estados Unidos quando eu tinha cerca de 5 anos, por volta de 2008, e desde então vivemos no estado de Vermont. Não quero revelar meu endereço exato, mas é uma cidadezinha muito bonita e bastante isolada, cercada por florestas. O cemitério tem aquele estilo clássico de filme, com árvores ao redor, muitas lápides ovais com cruzes gravadas e epitáfios curtos. Longe de ser um lugar assustador, parece mais um parque com amplas áreas onde as famílias podem se reunir. Como trabalho apenas durante o dia, nunca me preocupei com fantasmas, aparições ou ruídos estranhos. Na verdade, minha inexperiência me fez ignorar as coisas misteriosas que via, assumindo sempre que aquilo que observava à distância era apenas outro visitante comum. Que engano o meu! Pensei muito sobre como contar esta história e creio que o melhor é começar do início.
Completei 18 anos em 2021 e queria conseguir um emprego rapidamente para comprar um carro usado, sair com minha namorada e ter um pouco de independência financeira. Quando soube que havia uma vaga para assistente de jardinagem no cemitério da periferia, me dirigi para lá no mesmo dia, torcendo para que ninguém tivesse se candidatado antes de mim. Para minha surpresa, as superstições mantiveram outros candidatos longe da vaga e fui contratado quase imediatamente. Era pleno verão e eu estava empolgado com minha primeira experiência profissional. Um jardineiro experiente chamado Marcos me ensinou tudo o que precisava saber. Ele era muito reservado, mas sempre me ajudava quando necessário e tratava-me com gentileza. Não tinha do que reclamar. Certo dia, enquanto observava alguns poucos visitantes circulando pelo cemitério, algo chamou minha atenção. Muito distante, em uma área desocupada, havia alguém saltitando ou, mais precisamente, dançando. Perguntei a Marcos sobre aquilo e, com a indiferença que sempre o caracterizou, ele me respondeu: "Não preste atenção nisso, logo desaparece." Aprendi rapidamente que insistir em perguntas com Marcos não resultava em respostas satisfatórias. Imaginei que fosse uma garota que frequentava o lugar para praticar suas coreografias e não dei mais importância ao assunto. Como mencionei, aquele cemitério era um local naturalmente belo e fazia sentido que alguém pudesse ignorar o fato de estar em um cemitério e simplesmente aproveitar um ambiente tranquilo junto à natureza, sem música alta ou multidões. Durante todo o verão e parte do outono, continuei avistando-a sempre à distância, dançando entre árvores e áreas afastadas onde ninguém costumava ir. Minha curiosidade cresceu e, em várias ocasiões, tentei me aproximar discretamente para vê-la melhor, ou talvez cumprimentá-la. Porém, era impossível alcançá-la. Sempre que achava que estava próximo, ela simplesmente sumia. O estranho era que eu nunca a via caminhando para longe. Ela simplesmente não estava mais lá. Em um dia de outono, Marcos percebeu minhas tentativas e, com um tom mais sério que o habitual, me advertiu para não segui-la, para não tentar me aproximar. Não me atrevi a contradizê-lo nem a exigir explicações. Simplesmente concordei e o assunto foi encerrado ali mesmo. Trabalhei como assistente de Marcos durante 2 anos. Quando ele decidiu se aposentar aos 70 anos, a prefeitura me promoveu para jardineiro principal devido à minha experiência e conhecimento do local. Contrataram um novo assistente e continuei trabalhando até hoje. Ocasionalmente, ouvia risinhos distantes, passos leves, ecos de gargalhadas e até mesmo música clássica vinda de lugar nenhum. Inicialmente, atribuía tudo isso aos visitantes, embora muitas vezes esses sons ocorressem quando o cemitério estava vazio. A única coisa que realmente conseguia prender minha atenção era avistar a bailarina saltando entre túmulos e árvores espalhadas pelo terreno. Questionei alguns funcionários e a administração sobre ela, mas ninguém conseguiu me dar uma resposta convincente. Todos admitiam tê-la visto esporadicamente, mas não sabiam nada específico sobre sua identidade, exceto que jamais a viam saindo pela entrada principal. Somente quando conversei com Tomás, o vigia noturno, obtive informações mais interessantes. Essa garota sempre esteve aqui, mas as pessoas foram esquecendo dela com o tempo. Quando eu era criança, meu avô me contava uma história de terror sobre uma mulher que dançava entre os túmulos. Segundo ele, se alguém tentasse segui-la, ela agarraria a pessoa pelas pernas e a arrastaria para sua própria sepultura. Tomás era um homem de cerca de 60 anos, aposentado de outro emprego e que aceitara o trabalho noturno por necessidade financeira. Percebi então que tanto ele quanto Marcos conheciam uma lenda local da qual eu não tinha conhecimento algum. Devo confessar que sempre gostei de histórias de fantasmas e consumo regularmente conteúdo sobre terror e mistério. Mas o que mais me fascina são as histórias reais,
As lendas urbanas, essas narrativas que passam de boca em boca através das gerações até serem gradualmente esquecidas. Por essa razão, costumo investigar bibliotecas e arquivos históricos, procurando por eventos do passado, lendas antigas e curiosidades similares. É um hobby inofensivo que pratico ocasionalmente para satisfazer minha curiosidade. Na maioria das vezes, não encontro nada particularmente relevante. Imaginem minha surpresa ao descobrir que o cemitério onde trabalho há anos abriga uma lenda local muito peculiar que vem sendo esquecida com o passar do tempo. Para mim, sempre foi um lugar silencioso e pacífico, mas aproximadamente 90 anos atrás, o local carregava uma reputação bastante estranha. Muitos visitantes da época afirmavam ter visto alguém dançando entre os túmulos. Uma jovem mulher, movimentando-se entre as lápides, executando giros e saltos como uma bailarina clássica. Naturalmente, isso causou escândalo na comunidade conservadora da época. Como alguém ousava dançar entre os túmulos dos mortos? Aquilo era considerado um desrespeito intolerável. Contudo, sempre que as autoridades tentavam interceptá-la para expulsá-la do cemitério, ela desaparecia misteriosamente nas florestas circundantes. Gradualmente, desenvolveu-se a lenda da alma penada de uma bailarina. A situação se agravou quando uma criança desapareceu durante a década de 1940. Segundo os rumores da época, o menino a havia seguido floresta adentro e ela teria sido responsável pelo seu desaparecimento. É importante considerar que o cemitério, naquela época, era consideravelmente menor, tornando os avistamentos muito mais frequentes. Porém, conforme a cidade cresceu, o cemitério se expandiu e a população se modificou, a lenda foi gradualmente perdendo força. Eventualmente, as pessoas começaram a confundi-la com uma visitante comum, exatamente como eu havia feito. Após descobrir a verdade, sempre que a avistava, sentia um impulso irresistível de confrontá-la e observá-la de perto. Nunca havia experimentado algo paranormal, e a perspectiva de finalmente verificar se tudo que havia lido e ouvido era real me deixava tremendamente curioso. Posso afirmar com certeza que tudo isso é absolutamente real, e jamais esquecerei o que vivi em outubro de 2024. Durante meses, soube que aquela suposta bailarina que conseguia ver à distância era algum tipo de espectro, uma alma penada que os raros visitantes do cemitério geralmente ignoravam. Lutei para seguir o conselho que Marcos me dera anos antes com seu característico tom frio e direto. Não tente persegui-la. Mas minha curiosidade finalmente venceu minha prudência. Em uma tarde particularmente fria de outubro, enquanto juntava folhas secas com o ancinho, tive a oportunidade que tanto esperava. Uma densa neblina cobria o cemitério, limitando drasticamente minha visibilidade. O local estava completamente deserto. Apenas eu, meu assistente trabalhando em outra seção distante e os coveiros que se encontravam próximos à entrada principal. Durante todo o dia, não havia visto uma única pessoa visitando os túmulos. Por isso, fiquei completamente surpreso ao ouvir uma risadinha feminina vinda de algum lugar próximo. Parei imediatamente e examinei os arredores, mas consegui ver apenas algumas árvores, lápides e pequenas montanhas de folhas secas que havia juntado. Deve ser alguma visitante, pensei automaticamente, embora logo percebesse o absurdo daquele pensamento. Era evidente que eu estava sozinho naquela área. Mesmo com a neblina limitando minha visão a poucos metros, sabia instintivamente que em algum lugar além daquele campo verde repleto de lápides, ela estava dançando. Comecei a caminhar cautelosamente em direção à floresta, tomando cuidado para não tropeçar nos túmulos. Um sentimento estranho e desconfortável tomou conta de mim quando outra risadinha ecoou nas proximidades. Senti medo genuíno pela primeira vez. Percebi que estava me envolvendo em algo que não compreendia completamente.
A neblina começou a se dissipar gradualmente e meu coração disparou quando finalmente a vi a aproximadamente 20 metros de distância. Ela dançava próxima a uma lápide antiga com uma leveza e graciosidade que desafiavam qualquer lógica. Sua estatura era pequena, cerca de 1,50 m. Mantinha os olhos fechados e vestia um traje de um rosa pálido que parecia pertencer a uma época muito distante. Consegui observá-la em detalhes enquanto permanecia imóvel. Seu cabelo castanho estava preso em 2 coques elegantes e sua pele tinha uma palidez sobrenatural. Subitamente, ela se posicionou na ponta dos pés e executou uma reverência perfeita. Antes que eu pudesse reagir, falar, aplaudir ou fazer qualquer movimento, um grito terrível e inumano ecoou pelo cemitério, fazendo-me recuar aterrorizado. Involuntariamente, gritei de volta enquanto ela permanecia completamente imóvel como uma estátua. Recuei vários passos, tropecei em uma lápide baixa e caí pesadamente no chão úmido. Novamente, um silêncio absoluto se apoderou do cemitério. Permaneci ali, deitado, olhando o céu que escurecia rapidamente, com medo de fazer qualquer movimento. A possibilidade de que qualquer ação minha pudesse provocar outro grito daquela entidade me paralisava completamente. Após alguns minutos que pareceram eternos, finalmente me decidi a agir. Virei-me novamente para onde ela havia estado, mas a lápide estava vazia. Levantei-me com extrema cautela, olhando ao redor para verificar se aquilo não havia sido alguma brincadeira elaborada da administração ou dos coveiros, que costumavam ter um senso de humor bastante peculiar. Não havia ninguém naquela área além de mim. Foi então que a vi novamente. Ela me observava fixamente por trás de uma árvore na borda da floresta. Seus olhos pareciam perfurar minha alma. Não consegui me mover até que a neblina a envolveu completamente, fazendo-a desaparecer mais uma vez. Assim que ela sumiu, comecei a correr em direção ao depósito de ferramentas o mais rapidamente possível. Inicialmente, não relatei o ocorrido a ninguém. Meus amigos e familiares são extremamente céticos em relação a fenômenos paranormais e certamente teriam sugerido que eu procurasse ajuda médica. Contudo, quando tive a oportunidade de conversar novamente com Tomás, o vigia noturno, relatei tudo o que havia presenciado. Ele não demonstrou surpresa alguma e confirmou que minha ação havia sido imprudente. Você não sabe que tipo de espírito ela é, quais são suas intenções ou que tipo de sofrimento a mantém presa a este mundo. Não provoque ela a fazer alguma coisa com você. Infelizmente, nunca mais encontrei Marcos para discutir o assunto, mas imagino que ele me daria o mesmo conselho. Desde então, continuo trabalhando no cemitério, mas nunca mais tentei me aproximar da bailarina fantasma. Também não espalhei esta história pela comunidade local. Esta é a primeira vez que decido compartilhá-la. Tentei pesquisar mais informações para descobrir a identidade daquela jovem e sua história pessoal, mas não obtive sucesso. Não existem registros oficiais na prefeitura sobre essa bailarina misteriosa, além das lendas que consegui encontrar. Quanto ao seu nome, tentei descobri-lo examinando as lápides mais antigas do cemitério, mas não consegui encontrar pistas definitivas. Havia pelo menos 5 mulheres que foram bailarinas profissionais e outras 2 que eram professoras de dança. Qualquer uma delas poderia ser o espírito que tenho avistado, embora eu suspeite da mais jovem dentre elas, baseado na aparência que observei. Não revelarei seu nome por respeito à sua memória. Embora não tenha conseguido descobrir detalhes sobre seu passado, algo me diz que minha suspeita está correta. Ocasionalmente, especialmente durante as tardes ou muito cedo pela manhã, ainda a vejo dançando à distância, longe de olhares curiosos. Há um detalhe que me causa particular inquietação. Às vezes, a vejo parar abruptamente sua dança, e embora possa soar presunçoso, tenho a impressão de que ela está me observando diretamente.
Após tudo que vivi, prometo solenemente que nunca mais tentarei me aproximar dela. Espero sinceramente que um dia ela possa concluir sua eterna apresentação e finalmente encontrar a paz que merece. Até lá, continuarei respeitando sua presença e mantendo uma distância segura, carregando comigo para sempre a lembrança daquele encontro aterrorizante que mudou completamente minha perspectiva sobre o mundo que nos cerca.